Olá, RN! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre a insulina, um tópico frequentemente cobrado na prova da NCLEX. A insulina, ela vai atuar principalmente lá no fígado dos nossos pacientes, nos músculos e no tecido adiposo. Ela se conecta aos receptores lá das membranas celulares que a gente vem falando no decorrer das aulas, desde a aula de diabetes. Então aqui a gente tem um pequeno exemplo sobre a história da insulina e o seu efeito no organismo. Então aqui a gente tem como exemplo uma estrada, que são os vasos sanguíneos, e a gente tem uma casa, que é a célula, tá? Nessa casa, nós temos a fechadura da porta, que são os nossos receptores de insulina. E aqui nós temos o homem e a criança que saíram da estrada e estão indo em direção ali à casa. Para que eles possam entrar nessa casa, eles não conseguem arrombar a porta. Eles precisam de uma chave ali para conectar e abrir a fechadura. E essa chave para nós é justamente a insulina. Aqui nós temos dois escudeiros que andam sempre juntos, que são a glicose e o potássio. Nós vimos que o magnésio também estará presente nessa jogada, mas a glicose e o potássio, eles são mais frequentes. Então, qual é o papel da insulina em suma aqui? A insulina, ela vai ser essa chave que vai dar a permissão para que a glicose e o potássio saiam da estrada, que são os vasos sanguíneos, e adentrem para dentro da célula, adentrem para dentro da casa. Então, esse aqui é o mecanismo de ação básico das insulinas. E quando a gente vai falar sobre a administração de insulina para os nossos pacientes, existem três termos essenciais para nós aqui. O primeiro deles é o onset. O que significa onset? É quando a insulina começa a fazer efeito no organismo após a administrada. A próxima palavra que nós não podemos esquecer é o peak. O que é o peak? É o pico, o momento de máxima ação dessa insulina, tá? Então, o peak é o momento que essa insulina vai chegar ali no seu ápice de ação, tá? E o duration, que é um próximo termo, que é a duração do efeito da insulina no organismo. Então, quanto tempo essa insulina ela consegue durar no organismo do nosso cliente? E cada classe de insulina dessas aqui tem uma característica importante e notas essenciais que precisamos saber. Quando nós vamos falar sobre as insulinas de rápida ação, nós teremos o acróstico ALG, ALG, ALG de agora. Tenta dar uma associada esse ALG para algo que precisa ser feito agora, tá? Reúne aí esse A e o G. O que eu quero dizer com isso? Essas três insulinas, elas têm um início normalmente muito rápido, tá? O onset delas, o início do efeito delas é muito rápido. Então, quais são essas insulinas? A insulina asparte, a insulina lispro, que é uma das insulinas mais testadas na prova, tá? E a glulisina. Nós temos essas três. A insulina asparte tem o onset de 5 a 15 minutos, o pico de ação máxima dela é entre meia hora e 1 hora e a duração dela é de 3 a 4 horas. A lispro, ela vai de 10 a 20 minutos ali após a administração, o seu onset, e um pico de duração ali entre a primeira e a terceira horas. E a glulisine, ela varia entre 15 minutos a 30 minutos no seu onset, com um pico ali a partir de 1 hora após a administração, o momento de máxima ação dela a partir de 1 hora, tá? E a duração entre 3 e 4 horas. Muitos bancos de questão, eles vão considerar que essas insulinas de rápida ação, elas têm um onset muito rápido, dentro da faixa dos primeiros 30 minutos. E o que a gente precisa saber aqui sobre essa insulina de ação rápida? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse medicamento é a via de administração dela. Essa insulina, ela só vai ser administrada por via subcutânea, tá? Isso aqui é muito importante. Essa insulina é uma insulina de ação mais rápida, por isso mesmo ela tem alto risco de hipoglicemia. Então, normalmente, quando o nosso paciente vai fazer o uso dessa insulina, ele precisa estar
com a alimentação próxima. Então, aqui um trickzinho de questão é para você saber que essa insulina vai ser administrada quando o meal tray, o que é isso? O carrinho de alimentação, a bandeja de refeição do cliente estiver no quarto, tá? Para que o cliente possa receber a dosagem da insulina e logo em seguida alimentar-se. Isso aqui é muito, muito, muito importante para nós, tá? A próxima insulina é uma insulina de short action, então a ação dela é uma ação curta. Essa insulina também pode ser chamada de insulina regular e é uma das mais testadas na prova pra gente também. A insulina regular, a short duration, tá? Ela tem o onset, o início da ação dela dentro de 30 minutos. O pico de ação dela está entre 2 e 5 horas após a administração e a duração dela no organismo varia ali entre 5 e 7 horas de duração. Tá? O que a gente precisa saber sobre essa insulina? A primeira coisa que a gente precisa saber é que essa insulina, assim como a insulina de rápida ação, elas são soluções. Então, normalmente, quando a gente for observar a ampola dessa insulina, essas insulinas serão uma solução transparente. Então, normalmente, a gente vai verificar e chamar essa insulina aqui de clear. Logo, logo, vocês vão entender por que a gente fala sobre clear, tá? Outra coisa, as vias de administração dessa insulina. Essa insulina ela pode ser administrada por via subcutânea ou também por via IV. Ela é a única insulina que pode ser administrada por via endovenosa nos nossos clientes, tá? Ela tem algumas características que são bem marcantes dela. Ela pode ser mixada com a insulina NPH, que é a insulina de ação intermediária que nós já vamos aprender. E ela também pode ser usada no tratamento de DKA, que é a ketoacidose diabética, e tratamentos emergenciais para a hipercalemia. Então vamos relembrar o mecanismo de ação da insulina. A insulina é a chave para que a glicose e o seu fiel escudeiro potássio adentrem para dentro da célula. Então, quando nós temos uma situação de hipercalemia, uma alteração, um aumento do potássio acima de 5 mQ por litro, nós podemos utilizar como meio de tratamento a insulina regular. Normalmente, essa insulina regular ela vai ser administrada em conjunto com a dextrose para permitir que haja uma entrada do potássio para dentro da célula juntamente com a glicose e o paciente não incorra em nenhum tipo de hipoglicemia, tá? Isso daqui é algo bem importante para nós. Agora, a nossa próxima insulina, que é a insulina de classificação intermediária, tá? É a nossa insulina NPH. A gente tem várias considerações importantes sobre essa insulina NPH que podem ser cobradas de você na prova. A primeira coisa delas é o onset dessa insulina de ação intermediária, que vai variar ali entre 1 até 2 horas da administração dela. Agora, o pico dessa insulina, ele vai variar entre 4 e 12 horas após a sua administração e a duração desta insulina, ela varia ali entre 18 e 24 horas. Sobre a administração da insulina, a gente tem uma consideração importante que a gente precisa saber. É que essa insulina NPH ou insulina intermediária, diferentemente da insulina regular, que são as insulinas de curta ação, das insulinas de ação rápida e das insulinas de longa ação. Essa insulina aqui é uma insulina em suspensão. A gente vai observar essa solução mais turva, tá? Essa suspensão turva. Então, por isso que tá marcadinho aqui pra gente, cloudy. Essa aqui é uma das principais diferenças que nós vamos ter. Essa medicação, ela vai ser administrada por via subcutânea. Ela pode ser mixada tanto com a insulina regular, quanto com as insulinas de short duration, desde que sejam ali, por exemplo, do mesmo fabricante, que estejam bem armazenadas entre si, tá? Elas podem ser administradas em conjuntas. Entretanto, essa insulina não pode e não deve ser mixada com as insulinas de longa ação e nós vamos falar um pouco mais sobre isso já já.
Uma outra coisa importante é sobre a posologia dela. Normalmente, ela pode ser administrada até 2 vezes ao dia e isso vai depender da prescrição médica. Agora, questão de prova recente para vocês. Antes do uso desta insulina aqui, é necessário rolar gentilmente o frasco entre as mãos para garantir que a suspensão da insulina esteja bem mixada, tá? Vamos lembrar que, como eu falei no início, essa insulina aqui, ela é diferente das outras, porque enquanto as outras são soluções, são fluidos claros, clear, aqui a gente tem uma suspensão. Então, essa insulina, ela precisa ser bem mixada, tá? Essa suspensão, ela precisa ser bem mixada, ok? Uma coisa muito importante, não se deve jamais fazer esse shaking de maneira vigorosa. Então, eu não posso balançar a insulina, nada disso. Isso pode fazer com que surjam bolhas e essas bolhas ali, elas vão afetar no momento que a gente estiver retirando as unidades de insulina. Então, é muito importante que a gente esteja ciente disso, tá? Essa insulina, ela não deve ser shaked, ela não deve ser balançada, agitada, e sim, ela deve ser rolada entre as mãos. Algumas literaturas que falam que você deve rolar até umas 6 vezes, mas isso varia muito, eu nunca vi especificamente a quantidade de vezes sendo testada, mas já vi sendo testada sobre a importância de rolar nas mãos ou fazer a rotação de maneira gentil, tá? De maneira gentil, para que essa suspensão ela seja adequadamente dissolvida, diluída aqui pra gente, tá? Então, consideração essencial para nós. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre essa insulina de long duration. Então, a insulina de long duration, de longa duração, é a insulina glargina ou detemir. Então, quando a gente falar sobre glargina, você vai lembrar de large. Large significa grande, então insulina é de grande ação, tá? Aqui a gente tenta usar os mnemônicos, pedaços de palavras para auxiliar mesmo no aprendizado. Então, a glargina e a detemir são insulinas de longa ação. Então, o que isso aqui vai significar para nós? Essas insulinas de longa ação, elas têm algumas características importantes. A primeira coisa, o pico delas começa ali a partir da primeira hora após a administração. Mas elas têm uma característica especial. Elas têm uma duração normalmente a partir de 24 horas. Ou seja, ela vai funcionar para tentar manter o equilíbrio em nível basal do organismo. Então serão metabolizadas pequenas dosagens dela durante o seu período de ação, tá? Essas insulinas não têm pico. Se elas não têm esse pico de máxima ação, aqui a gente tem uma menor chance de o paciente ter o quê? Hipoglicemia. Então, é importante também estar ciente disso. Enquanto com as outras nós temos sim o risco do paciente ter a hipoglicemia. E Dani, quando é o momento principal onde o paciente pode apresentar a hipoglicemia? É justamente nesse momento do pico, que é quando a insulina está em máxima ação no organismo do nosso cliente. Considerações sobre essa insulina de longa ação aqui. Ela vai ser administrada 1 vez ao dia, normalmente por via subcutânea, e ela não deve ser mixada com nenhuma outra. E pode acontecer em algumas questões você ser abordado sobre um paciente que está em uso dessa insulina de longa ação poder fazer uso de outras insulinas, e a resposta é que o cliente pode sim fazer o uso de outras insulinas desde que foi prescrito. E quando a gente fala no uso de outras insulinas, é o uso de outras insulinas de maneira concomitante, tá? De maneira conjunta ali, visto que na situação dessa glargina, da detemir, nós não temos pico. Se não temos pico, menor o risco para desenvolvimento de hipoglicemia no nosso cliente.